Que bom estar de volta com vocês, na graça e na paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus. Eu sou Mauro Maier, estou em mais um programa junto com você, meu amigo, minha amiga internauta, a todos que estão buscando realmente a melhor informação da Bíblia, aquilo que o nosso Pai Celestial, nosso Criador e o nosso Senhor Jesus Cristo estão nos ensinando pela Bíblia. E claro que nós temos ele, o nosso preletor, o pastor Edson Reis, trazendo todas as informações pela Bíblia. Olá, pastor Edson Reis! Olá, Mauro, tudo bem? É muito bom poder estar junto com você e com todos os nossos internautas. Eu já estou aqui do outro lado, ansioso. Quero saber qual é a pergunta de hoje. Vamos lá? Muito bom! Vamos agora saber qual é a pergunta do programa de hoje. Essa pergunta vem da cidade Barra do Turvo, do estado de São Paulo. E quem pergunta é o nosso querido irmão Vinícius. Oi, Vinícius, está aqui a sua pergunta, vamos à resposta. Olha, irmão Edson, ele está perguntando o seguinte: o que significa tratar uma pessoa dentro da igreja como um cobrador de imposto? O que significa tratar uma pessoa dentro da igreja como um cobrador de imposto? Essa pergunta está baseada em Mateus capítulo 18, versículo 17. Diz aí, irmão Edson, o que é que significa isso? Bem, Mauro, essa pergunta ela está baseada em uma passagem de Jesus no livro de Mateus, no capítulo 18. Veja só, a partir do versículo 15, eu estou usando aqui a tradução Almeida, corrigida e fiel. Está escrito assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Pronto. Esse aqui é o texto que nós trabalharemos a partir de agora. Perceba que Jesus, ele começa tratando acerca de resoluções em conflitos pessoais. Quais são os passos que devem ser dados? Bom, primeiro, converse com a pessoa. É assim que funciona. Em particular, se a pessoa estiver muito irredutível, talvez por orgulho, por vaidade, chame 2 testemunhas neutras. Tente conversar com ela novamente. Se ela não quiser ouvir nem mesmo as 2 testemunhas, então, diz a Bíblia, seja tratado como um publicano, que também é vertido como cobrador de impostos. Primeiro, nós precisamos entender como era visto um publicano nos dias de Jesus, ou um cobrador de impostos. Bem, o cobrador de impostos, ou publicano, ele era uma pessoa usada pelo Império Romano para cobrar os judeus. O interessante é que essa pessoa também era judeu. Esse era o grande problema dos judeus nos dias de Jesus com os cobradores de impostos. Ou seja, eles raciocinavam da seguinte maneira: ele é nosso irmão, ele deveria defender-nos, deveria talvez cobrar menos impostos para que nós pudéssemos nos sobrepor ao Império Romano futuramente. Essa era a ideia. Então os judeus nos dias de Jesus ficavam muito bravos com os cobradores de impostos. Eles tinham raiva dos cobradores de impostos. Então Jesus, ele traz essa palavra, e essa palavra tem sido muito mal interpretada, principalmente por seitas que ostracizam as pessoas. Vejam que eles pegam as palavras de Jesus, as interpretam à sua maneira. Veja, então, se uma pessoa sair do nosso meio, ele deve ser tratado como um cobrador de impostos. Nós não devemos mais falar com ele, nós não devemos nem mesmo olhar para ele. Mas esse não é o sentido da palavra. Por que é que nós sabemos que este não é o sentido da palavra? Primeiro, porque no livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 8, está escrito assim: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens,
e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Veja que Zaqueu era um cobrador de impostos. E no dia que Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu era um cobrador de impostos. Se Jesus estivesse ensinando a desprezar os cobradores de impostos ou publicanos, será que Jesus teria ido até a casa de Zaqueu? Ou teria conversado com Zaqueu na frente de toda aquela multidão que o seguia? Claro que não. Logo, nós começamos a perceber que Jesus não está querendo dizer que você deveria desprezar a pessoa. Uma outra ocasião que nós podemos observar e raciocinar desta forma está no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 10 até o 11. Lá está escrito: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos seus discípulos: Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Veja que interessante. Na realidade, o mau olhar para os publicanos não era da parte de Jesus. Era da parte dos fariseus, que se sentiam muito mais justos do que estes. Perceba que Jesus, se ele estivesse ensinando em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 18, que você deveria rejeitar o seu irmão ao olhar para ele como um publicano, Jesus jamais teria feito o que ele fez, andando com publicanos e com pecadores. Se é dessa maneira, ancião, como é que nós devemos entender, então, essa palavra de Jesus? Bom, veja só, em primeiro lugar, Jesus, ele ensinou: se o teu irmão cometer um pecado, vá lá e converse com ele. Uma outra ocasião, o apóstolo Pedro disse assim: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes devo perdoá-lo? 7 vezes? Jesus disse: não te digo 7, mas te digo 70 vezes 7. Ou seja, perca a conta em matéria de perdão. Não fique contabilizando o perdão, porque o Pai Celestial não contabiliza os seus. E isso é muito importante. Então, como devemos entender esse versículo? Seja simplesmente tratado como gentil e publicano. Bom, podemos entender a partir do comportamento de Jesus que nós devemos tratar essa pessoa como se trata um pecador. Agora, como é que Jesus tratava os pecadores? Bem, quando nós observamos na Bíblia, Jesus tratava essas pessoas com carinho. Jesus tratava essas pessoas com amor. Eram pessoas que estavam muito próximas de Jesus. Então, quando Jesus está dizendo assim, trate-o como publicano, apenas como um pecador, Jesus está dizendo na sua mensagem: passe a amar mais esta pessoa. Ela é digna de amor. Ela precisa ser mais amada do que aqueles que acham que são tão justos. Essa é a orientação de Jesus. Jesus nunca quis dizer em Mateus, capítulo 18, 15 a 18, que você deveria ostracizar a pessoa. Muito pelo contrário, isso não condiz com a personalidade de Jesus, isso não condiz com todos os ensinamentos de perdão e amor que o nosso mestre nos ensinou. Portanto, tratar alguém como publicano ou pecador significa que nós precisamos amar mais essa pessoa, precisamos ter mais carinho com ela, apesar dela ter nos ofendido. Esse é o ensino do mestre. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço, até o nosso próximo programa pela Bíblia. Oba, que beleza, professor, é isso aí, hein? Quem diria, né? Quem diria? Mas olha, mesmo é que nós aprendemos pela Bíblia, nós aprendemos com o nosso Pai Celestial. Agora eu te pergunto, e você? Você tem uma dúvida? Então, entre em contato com a gente pelo e-mail predsonpelabiblia@gmail.com. predsonpelabiblia, tudo junto,
gmail.com. Faça a sua pergunta, porque aqui você vai saber a resposta que Deus pensa do assunto, o que o nosso Senhor e Salvador Jesus vai nos ensinar através do nosso querido professor Edson Reis. Não esquece não, gente, dê o seu like, dá o seu joinha e faça a alegria de tantas pessoas. Tenha certeza que Jesus estará aprovando você, viu? Porque o canal vai chegar a muito mais pessoas, milhares de pessoas nesse mundão de Deus, tá certo? Clique no joinha e deixe com que mais pessoas conheçam o que realmente Deus quer nos ensinar pela Bíblia. A gente está saindo, mas a gente vai voltar. A gente vai voltar sim, com muito mais perguntas e muito mais respostas pela Bíblia. Curta, compartilhe, participe. Um grande abraço a todos.